Bom dia, o meu nome é Bianca, eu sou membro da Casa do Pai e nós estamos aqui em mais uma manhã de devocional, uma manhã que é muito especial para mim, porque é a manhã do meu aniversário. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão que o Senhor tem colocado no meu coração em relação a esse novo ciclo que se inicia na minha vida. Geralmente nos aniversários nós pedimos prosperidade, paz, saúde, e de fato eu quero tudo isso na minha vida. Mas o mais importante que o Senhor tem colocado no meu coração, o que eu quero para essa nova estação é dependência do Senhor. Nós vivemos em um mundo que nos ensina a cultura da autossuficiência. Nos ensina que nós conseguimos sozinhos, que nós podemos, que nós somos capazes de realizar tudo aquilo e que tudo é nosso mérito. Mas o reino de Deus, ele funciona por uma lógica diferente. E nós entendemos que quanto mais maduros nós somos na fé, mais dependentes nós nos tornamos do nosso Pai. Em relação a isso, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Mateus 6, do 28 ao 30, que diz assim: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Eu quero que agora você se imagine no meio de um campo aberto, com milhares de lírios, e você está lá no meio. As cores dessas pétalas são perfeitas, o perfume é suave. É impossível olhar para a criação de Deus e não admirar quem a criou, né? Mas agora eu quero que você mude a perspectiva. Enquanto você se encanta com as flores, o Criador está com os olhos fixos em você. Quando Deus criou a natureza, lá em Gênesis ele diz assim que era bom. Mas quando ele nos criou, quando ele criou o homem, ele olhou e disse: é muito bom. Um lírio é belo, como diz as escrituras, mas ele não tem o sopro da vida que existe em você. Um lírio, ele não foi feito à imagem e semelhança do Pai. Você vale infinitamente mais do que eles. Nesse versículo que nós lemos agora, diz assim: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? O Senhor olha para a inquietação ali e pergunta: por que vocês se preocupam com roupas? E hoje eu quero te perguntar do que tem sido as suas vestes. Muitas das vezes nós não estamos preocupados apenas com o tecido físico, né? Com o que realmente nós vamos nos vestir, mas com as roupas da alma. Quantas vezes nós acordamos tomados pela ansiedade do amanhã, do futuro? Quantas vezes nós nos cobrimos de medo, de pressa, de esgotamento, por não saber o que vai acontecer conosco à frente? Quantas vezes a correria do dia a dia vira um casaco pesado que nos impede de abraçar o Pai? A ansiedade, ela é uma tentativa frustrada nossa de fazer um papel que é só de Deus, que é de saber o futuro, que é de ter ciência de tudo o que vai acontecer. E nesse anseio de fazermos tudo com as nossas próprias mãos, nessa correria nós acabamos nos esquecendo de simplesmente ser filhos, de reconhecer a identidade e a filiação que nós temos no Pai. Deus não quer que você ande coberto de preocupações. Lá em Efésios 6,14, a palavra de Deus nos mostra as vestes reais que o Pai separou para nós que somos filhos.
Uma delas é a couraça da justiça. Então, eu quero te dizer, hoje você não precisa viver ansioso, tentando provar o seu valor, porque a justiça de Cristo já te vestiu e te aceitou. O Senhor, naquele sacrifício de cruz, ele já nos limpou. Nós somos nova criatura em Deus. A outra é os sapatos da paz, que calçam os nossos pés e que nos mostram que nós não precisamos caminhar cansados, mas que nós podemos nos descansar nos braços do nosso Pai. E o escudo da fé e o capacete da salvação, que podem proteger tudo aquela ansiedade que passa na nossa cabeça, aquele medo de não alcançar os pensamentos que nos impedem de dormir. E o que nós aprendemos com o lírio é que ele não se esforça, né? Como fala a palavra. Ele não fia, ele não tece para ser bonito. Ele apenas permanece ali. Ele permanece recebendo o sol, a chuva, sendo nutrido pelos nutrientes que estão ali na terra. Ele não tenta ser aquilo que ele não foi chamado para ser. E a única tarefa nossa hoje é permanecer conectados ao Pai, permanecer no local que o Senhor nos colocou, cumprindo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que Ele tem individual para a vida de cada um de nós. A palavra que nós lemos diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mas aí hoje eu pergunto para vocês, e quando essas folhas murcham? E quando elas realmente vão ao forno? E quando tudo que nos restam são um campo de galhos secos? Quando a gente olha e pensa que não nos sobrou nada. E aí eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Abacuque 3. Do 17 ao 18, que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A vida não é feita só de campos repletos de lírios, só de primavera. Mas é aí que a Bíblia se mostra perfeita, porque enquanto nós lemos lá em Mateus 6 e aprendemos que o lírio nos ensina a olhar para quando ele está florido, para aquele campo cheio de lírio, florescido, o profeta Abacuque nos ensina a olhar para o campo quando nada brota. Aqui nós vemos que Abacuque coloca, lista, 6 elementos vitais ali para a economia de Israel, que é a figueira, a videira, a oliveira, o campo, as ovelhas e o gado. O cenário é de desolação absoluta, quando não existir nada. Será que nós ainda seremos capazes de adorar? E é aí que ele diz: todavia me alegrarei. E aí eu quero trazer uma conexão entre os dois textos. Em Mateus, nós aprendemos a descansar na provisão de Deus diante da beleza do campo. Nós precisamos mesmo contemplar a beleza que existe nas nossas vidas, ser gratos. Mas em Abacuque, nós aprendemos a adorar a Deus, mesmo quando o campo está totalmente deserto. Abacuque nos ensina que a nossa identidade não depende do estado do campo, mas da presença do dono do campo. E é essa presença que nós precisamos ter como alegria, como certeza de alegria. Precisa ser essa presença que é maior na nossa vida, maior do que a beleza que está por vir, maior que a dor que está por vir. Tem que ser
o dono do campo, que nos traz alegria, que nos traz a certeza de que existe um Redentor por nós. A palavra-chave de Abacuque é todavia. Essa palavra, todavia, é a maturidade da nossa fé. É uma declaração que nós podemos dizer: a minha dependência não está no que o campo produz, mas no Deus que é dono do campo. Que nós não precisamos que tudo corra bem, porque nós estamos seguros com a presença do Senhor e não com a presença de coisas materiais, não com a presença somente de saúde, prosperidade, alegria. Nós entendemos que a nossa alegria, ela não é refém das circunstâncias que nos acontecem. Quando Jesus ele nos pede para olhar para os lírios, ele não está ensinando a amar as flores ou os suprimentos cotidianos, aquilo que nós temos no nosso dia a dia, mas ele está nos ensinando a amar e depender dele. Está nos ensinando que somente a presença dele basta, que não existe nada, nem ninguém que vai nos afastar da presença do Pai, que nós somos filhos amados, que ele quer nos resgatar todos os dias. E é por isso que eu disse que a palavra para esse novo ano meu que eu quero é a dependência de Jesus, porque nada é tão grande quanto a certeza de um filho, de que o Pai estará ali por ele, para ele em todos os momentos da nossa vida. Porque os lírios são passageiros, mas o Criador é eterno. As vestes desse mundo se gastam, acabam, mas a couraça da justiça, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, é inabalável. E as figueiras, elas podem até falhar, mas o Deus da nossa salvação jamais falha. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, de que nada pode nos tirar do amor de Cristo, nada pode nos tirar da dependência de Cristo. E aos meus 29 anos, a minha oração é que eu tenha um coração dependente do meu amor, do meu paizinho, do dono do campo, e que nada seja capaz de roubar o que só a presença dele é capaz de me proporcionar. Então, Papai do céu, o que eu quero te agradecer hoje é pelo privilégio de te conhecer e de poder viver uma vida na tua presença. Nesse novo ano de vida, tudo o que eu quero é mais da presença de Deus. Tudo que eu quero é que os anos venham e vão, e que o meu coração seja cada dia mais sedento pela presença do Espírito Santo, porque nada na vida é melhor e mais precioso do que nós conhecermos a palavra do Senhor e sermos resgatados todos os dias por ela. Então, hoje meu coração está cheio de gratidão e de desejo que eu tenha uma vida realmente dependente da presença do Senhor. Porque eu já passei muitas situações alegres e tristes, mas em todas elas o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve ali para celebrar comigo e também para guardar o meu coração quando Ele precisou desse cuidado. E o que eu desejo nessa manhã é que vocês sintam a presença do Senhor e decidam ser dependentes desse Pai que é amoroso. Então, eu quero orar com vocês para finalizar mais um dia de devocional. Amém. Paizinho, eu te peço nessa manhã, Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga esse desejo no nosso coração de sermos dependentes do Senhor, Paizinho. Eu sei que a dependência total, ela não é algo fácil, porque nós queremos resolver tudo a qualquer custo, do nosso jeito, com as forças dos nossos braços, Paizinho.
Mas eu sei, Paizinho, que a tua vontade ela é boa, perfeita, agradável e que os seus planos são infinitamente melhores do que os meus planos, papai. Então eu peço, Paizinho, que eu e que todo mundo que está assistindo, papai, esse vídeo possa aprender a ser dependente do Senhor, Espírito Santo de Deus. E que o Senhor possa, papai, se mostrar cada vez mais para nós, Paizinho, como um Pai amoroso, Espírito Santo de Deus. Na verdade, que nós possamos ver o quão amoroso o Senhor é, Espírito Santo de Deus, e que nós possamos desfrutar da Tua presença, Paizinho, em nome de Jesus. Nessa manhã, Paizinho, eu quero render graças ao Senhor. Eu realmente quero te agradecer porque mesmo quando eu não te busco, eu não te procuro, mesmo quando eu estou ali pecando, o Senhor ainda me escolhe, Senhor. Então, muito obrigada, Paizinho, por me escolher todos os dias e que eu possa, Espírito Santo de Deus, continuar te escolhendo todos os dias e perceber, Paizinho, que a melhor decisão para minha vida é ser dependente do Senhor, papai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa manhã, Paizinho, e peço que o Senhor continue nos protegendo, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus.